Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E, para darmos início ao nosso Evangelho, faz aquele favor que a gente pede todo vídeo, que é já deixar o like, que é importantíssimo para o YouTube entender o que é um conteúdo relevante e distribuir o vídeo para o maior número de pessoas. Da mesma forma, o compartilhamento, quando você compartilha, esse vídeo vai mais longe. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, qualquer lugar, compartilhe, fique à vontade, é de graça também, tá? Se inscreva no canal, também importantíssimo para dar uma notoriedade para o canal. Quanto maior o canal crescer, mais o YouTube fica de olho e começa, a distribuir o vídeo para outros nichos, para outras pessoas e assim por diante, tá certo? Tem um sininho aí perto do botão de inscrição, mete o dedo nesse sininho que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação neste canal. E abaixo aí, abaixo do like, abaixo do botão de inscrição, tem uma descrição, um comentário, comente, fique à vontade. Esse é o canal de comunicação entre nós e vocês. Utilize da melhor forma. Críticas, sugestões, elogios, perguntas, fique à vontade, responderemos a todos. Se você vai realizar o Evangelho no lar, você que já nos acompanha, já sabe do que é de praxe aí. Agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, antes de iniciar o Evangelho no lar, separa aí o seu copo, a sua garrafa com água, para que no final a espiritualidade fluidifique, colocando ali o que você está precisando, para passar pelos obstáculos que estão presentes aí no momento da sua vida. Lembrando que é importante que a gente tenha fé, tá bom? Porque só, esperar que a espiritualidade faça todo o trabalho não vai resolver muito. E se você também sente que alguém precisa de orações e você está querendo, orar para essa pessoa, enviar boas vibrações, você pode fazer da seguinte maneira: você vai anotar o nome desta pessoa e, se ela estiver encarnada, junto do nome você vai colocar o endereço dessa pessoa. Se ela estiver hospitalizada, pode colocar o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já tiver partido para o plano espiritual, junto do nome dela você vai colocar a data do desencarne. Só um adendo, onde eu vou anotar esse nome? Isso. Num caderninho, numa agenda, num pedaço de papel, deixa dentro do Evangelho, qualquer lugar aí que você tenha o costume de visitar, um livro que você costuma ler e assim por diante. Isso porque, pois não conseguimos ficar com o pensamento 24 horas naquela pessoa, naquela situação qual temos a intenção de mandar energia, uma oração, tá? E aí também não é no momento que a gente quer que a espiritualidade vai estar disponível. Então é só um adendo para a espiritualidade lembrar, porque também imagina quanta coisa que a espiritualidade tem que fazer. É como se fosse lá um lembrete, tá certo? Então só aí por isso o motivo de escrever o nome. Foi nós que inventou? Não. Espiritualidade, a pedido do mentor Roberto, que patrocina esse canal, pediu para comunicar, tá bom? É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos dar com um canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje é... A hora que aqui abrir, né? E não está querendo abrir. Agora foi. A mensagem de hoje, eu não sei se a pronúncia ou a escrita está correta, porque é uma assinatura. E a letrinha desse cidadão está difícil de entender, tá? Eu vou... Dominic L. Moody, tá? D-M-I-G-H-T L.M-O-O-D-Y, tá certo? Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Tá bom? Mensagem de Dominic L. Moody. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 1. Nós vamos ler o item 1. Lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar muito cansativa, tá? Quando você tiver oportunidade, leia o item por inteiro. Perdão, capítulo 1, item 2. Né? Item 2. E chama-se o título Moisés. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. Vamos lá, depois de quase 160 vídeos, 160 mensagens, a gente vai para a primeira mensagem do Evangelho. Moisés, tá? Moisés, como já dissemos aqui em outros vídeos, foi uma das 3 revelações. E inclusive foi a primeira revelação. Moisés, tá? Depois Jesus e por fim o Espiritismo. Nenhuma não anula a outra. Não é porque Moisés veio primeiro que é menos importante que Jesus e Jesus que é menos importante que o Espiritismo, tá? Uma soma com a outra, uma agrega com a outra, né? Moisés, ele veio num tempo onde as pessoas muito ainda primitivas, pessoas bárbaras, pessoas que matavam pelo simples fato de odiar, não gostar do próximo, né? As perseguições eram incessantes e era um povo complicado de se lidar ainda, né? Aquele amor que Jesus trouxe na segunda revelação praticamente não existia, tá? E Moisés, né, entendeu que ele precisava ser mais incisivo para poder botar um pouco de ordem na situação, na bagunça, tá? Agora eu só vou contar um breve relato da vida de Moisés para chegar no ponto onde ele vem com as revelações, tá? Moisés nasceu e no momento que nasceu, o pai e a mãe de Moisés, assim que tiveram ele, um faraó, não vou entrar em detalhes, ele determinou que todas as crianças que nascessem meninos deveriam ser mortas. Tá ali a mãe e pai de Moisés, sem saber o que fazer,
resolveram tentar esconder Moisés. Só que, por esse faraó ser muito influente, né, não conseguiram. E tiveram a ideia de colocar Moisés dentro de um cesto e colocar no rio para que a correnteza o levasse e assim alguém pudesse encontrar em outra cidade, em algum outro lugar e dar sequência em sua vida. Moisés tinha outros irmãos e depois que a mãe de Moisés e o pai colocaram ele no cesto e colocaram no rio, uma das irmãs começou a acompanhar o cestinho com Moisés dentro, rio abaixo. Num determinado momento, uma princesa que era muito influente na época se deparou com esse cesto e ela estava se banhando no rio, pegou o cesto e ao abrir viu que era uma criança e logo se apaixonou por essa criança. A irmã de Moisés, muito astuta, inteligente, se aproximou dessa princesa e começou a conversar. E já que era um bebê que precisava de leite materno e aquela princesa não tinha, e aquela princesa decidiu que aquele seria, que ela ia cuidar daquela criança. E aí Faraó não ia poder fazer nada. A irmã de Moisés sugeriu uma ama de leite para essa princesa. O que seria ama de leite? Quando alguém tem um filho e não tem leite, antigamente era comum uma outra pessoa que tinha uma criança praticamente na mesma faixa etária, dava o leite para aquela outra criança. E a princesa achou uma ótima ideia. E aí o que a irmã de Moisés fez? Falou que conhecia alguém. Quem ela ia indicar? A mãe de Moisés. Então, olha que legal. A mãe de Moisés e o pai tiveram que colocar ele no cesto para ele não ser morto. E aí, só que com essa ideia da irmã de Moisés de ela ser a ama, de eu sugerir uma ama de leite, a mãe de Moisés conviveu com Moisés durante toda a infância, sem ele saber, sem a princesa saber, mas estava ali. Não, o vínculo materno não se cortou, tá? E aí se viveu a vida, tudo, até chegar no momento em qual a mãe de Moisés se afastou e ele seguiu a vida dele, tá? Já adulto, estava trafegando por algum lugar e viu um hebreu sendo agredido por um egípcio. Ele, não gostando daquela cena, ele resolveu intervir e defender o hebreu. Só que quando nessa defesa do hebreu, ele acabou assassinando esse egípcio. Ele achou que ninguém tinha visto, mas chegou aos ouvidos do faraó e aí foi determinado que Moisés fosse capturado e morto. Sendo assim, ele picou a mula e seguiu para o deserto de Sinai. Nessa fuga aí, ao longo de anos, ele conheceu a sua esposa e assim por diante, tá? E a perseguição rolou durante anos, até chegar o momento qual estavam se aproximando tudo e ele subiu ao monte Sinai, onde recebeu, né, os 10 mandamentos de Jesus, de Deus. A primeira psicografia real foi essa de Moisés, tá? A espiritualidade relata que não foi realmente Deus que trouxe os 10 mandamentos, tá? Foi um espírito muito evoluído, só que para poder impactar aquele povo, para ele poder levar esses ensinamentos, esses 10 mandamentos ao povo e o povo, né, poder ver com outros olhos, ele achou melhor que o autor desses 10 mandamentos fosse Deus. E aí trouxe para a sociedade, né? Uma das coisas importantes que ele trouxe para a sociedade foi acabar com a ideia que todos tinham que existissem vários deuses, que
o pessoal fazia sacrifício para deuses e faziam não sei o quê. E ele falou assim, não, existe um Deus só, um Deus único, e ele é brabo, e ele é vingativo. E ele mandou essas 10 leis aqui. Quem não seguir, vai se ver com ele, tá? E assim foi um breve relato da passagem, né? E teve muita coisa aí nesse meio de caminho, mas não é um vídeo, não estamos aqui para contar a biografia de Moisés, é só para vocês entenderem, tá? Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos que todos conhecem, mas ninguém faz até os dias de hoje. E aí veio Jesus, né? Do jeito mais calmo, vendo que os 10 mandamentos que Moisés trouxe para tentar aplicar uma lei moral perante uma lei civil que ele impôs, não deu muito certo. E aí veio Jesus resumindo esses 10 mandamentos, que aí resumiu para amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, reforçando, uma lei não substitui a outra. Jesus não veio substituir Moisés, ele só veio agregar. Moisés fez aquilo naquele tempo porque era necessário para o momento. Jesus fez aquilo do jeito que ele fez porque era necessário para aquele momento. E agora o Espiritismo vem agregar aí maiores informações. E tudo isso para quê? Para nossa evolução moral. Na verdade, a gente pode comparar Moisés com aquele professor assim mais rígido, sabe? Que para manter uma certa ordem, uma certa disciplina, tinha que aplicar metodologias ali mais firmes, né? Então, Moisés, naquela época, como as pessoas eram primitivas ainda, digamos assim, né? Não eram espíritos tão evoluídos assim, estavam enraizados nos preconceitos da época, nos abusos de uma época em que havia escravidão ali no Egito. Então ele precisava desse pulso mais firme para poder conter esses inúmeros abusos, inúmeros preconceitos de uma época já bem distante. Graças a Deus que a gente vai evoluindo, né? E aí chega-se na época de Jesus. Aí Jesus já é aquele professor assim mais carinhoso, a professora Helena do Carrossel, digamos assim, né? Que coloca em prática esses mandamentos, tenta, né, fazer com que as pessoas coloquem em prática esses mandamentos, só que de uma maneira mais didática, com metodologias mais amorosas, metodologias um pouco mais doces. Então, digamos assim que Moisés é aquele professor rígido, lá da época, né, dos nossos avós, digamos assim, das nossas mães, nossos pais, e Jesus já é esse professor mais atual. Só um adendo para acrescentar. E o Espiritismo é a faculdade. Que o professor da faculdade, ele coloca a informação lá. Se você quer entrar na aula ou não quer, se você quer estudar ou não quer, ele tá pouco se lixando. A informação tá lá para você aprender e evoluir, né, como pessoa. Se você vai estudar, ele já não, ele lavou as mãos dele, tá? Jesus é o professor do primário, né? Ele é tudo assim mastigadinho, vai ali com calma, paciência. Moisés já era o professor do Fundamental 2 e médio ali, né? Com leis mais rígidas, né? Hora para sentar, hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Então, ele precisava dessa rigidez por conta de um povo mais primitivo, um povo que não tinha uma mente tão aberta, que estavam ali enraizados nos preconceitos, nos abusos de uma época aí bem distante, que a gente sabe que ao longo de toda a evolução aí, né, do planeta, dos povos, a gente vê que com o passar do tempo as pessoas vão evoluindo um pouquinho mais, vão abrindo a mente para coisas novas, novos olhares, novas reflexões, e não fica ali enraizado simplesmente nos costumes de uma única época. E aí a gente vê, né, pegando aí os 10 mandamentos que Moisés psicografou, até hoje não foram extintos. Como eu digo, extinto assim, de tantas pessoas
praticarem, não há mais. Vamos lá. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Existe ainda. Um monte. Teve vídeo passado. Honra teu pai e tua mãe. A gente vê tanta atrocidade aí. Não matarás. Só colocar no Datena. Não roubarás. Só sair na rua. Né? Não prestará falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar a casa do teu próximo. A inveja. Tratando a inveja aqui. Então, todas essas leis que há quantos anos Moisés trouxe, que uma boa parte era para ter sido caída no esquecimento pela falta da prática, parece que ao longo dos anos só evidencia mais, né? E aí a gente escuta que o planeta Terra está deixando de ser de provas e expiações. Eu fico na dúvida, né? Por um lado, quero acreditar na espiritualidade que trouxe essas informações, mas perante tanta atrocidade que a gente vê, parece que os espíritos estão desevoluindo. Nem sei se existe essa palavra, né? Isso não existe, mas é o que parece. Cada hora uma maldade diferente, cada hora uma atrocidade diferente. Querendo passar perto do outro. A gente escuta coisa e fala assim, meu Deus. Acho que o demônio, ele olha e fala assim, nossa, como eu não tive essa ideia antes? De tanta coisa errada que é feita aqui, né? Mas temos que acreditar na melhora, que estamos melhorando, na melhora de cada um. O Espiritismo veio para exemplificar o que precisamos fazer para agregar um valor moral a cada um de nós. O que precisamos fazer? O Evangelho está aqui, o nosso guia está aqui. Jesus, ele é um guia, né? É o Waze, determinando o que você tem que fazer. Se tiver um radar no caminho, ele avisa antes, mas muitos de nós, mesmo assim, toma multa, vai tomar multa, porque nós não gostamos muito de escutar alguém chamando a nossa atenção. Então, tá aqui. Se a gente quer evoluir, se a gente quer seguir para um mundo mais desenvolvido, é só seguir aqui. E só mais uma coisa, Moisés trouxe a visão de um Deus punitivo, Deus brabo. Já Jesus falou assim, não é assim não. Deus é bom, é o Pai de todos, ele é soberano e justo, tá? Então a diferença maior entre Moisés e Jesus foi isso. Moisés, como a gente falou aqui, pela necessidade, teve que trazer aquele Deus que com uma cara de bravo, com um cajado, né, olhando e apontando o dedo. Se você fizer coisa errada, você vai ser punido. Já Jesus falou assim, peraí, não é bem assim, né? Deus é o Pai de todos, ele está aqui, ele dá o livre-arbítrio, tá? Só que ele é justo. Você pisou na bola, uma hora ou outra você vai ser cobrado. Você falou do Waze aí, né? Algumas pessoas estão com o Waze aí com o sinal bem fraquinho, né? Tem que atualizar o aplicativo. Tá meio tem que configurado. Tem que atualizar o aplicativo. Ou às vezes tá sem sinal, né? Porque a gente precisa do sinal da internet. E às vezes o local que você tá sem sinal. E aí fica só reconfigurando rota. E muitas vezes você vai ter que fazer isso. Muitas vezes você foi por um caminho e se viu perdido. E aí você vai ficar insistindo naquele erro até quando? Você vai querer se perder totalmente? Não. Bota para reconfigurar a rota, que possivelmente não, na certeza, o Waze te indicará um novo caminho e o caminho certo a seguir. É só você ter sua vontade e querer, porque se a gente não quer também, não tem o que fazer. Seu Waze, Google Maps. Não tem o que fazer. Guia daqueles antigos. Não adianta. É isso? Então tá bom. Para concluir a mensagem de hoje,
tem a mensagem do Espírito Roberto e vamos ver o que ele tem para acrescentar, o que ele tem para complementar. Mensagem do Espírito Roberto. Ele é reconhecido como o portador da primeira grande revelação divina. Moisés não se limitou a libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, mas principalmente apresentou ao mundo a lei de Deus. Ele afirmou a existência de um Deus só e entregou os 10 mandamentos, que representam a lei moral eterna. Além da lei moral, ele estabeleceu leis civis e disciplinares, muito delas severas, adequadas ao nível moral do povo daquela época. Tais leis não eram definitivas, mas necessárias para educar e disciplinar. Moisés representa um marco no progresso espiritual da humanidade. Ele foi instrumento de Deus em um momento decisivo da evolução humana, mostrando que a educação espiritual acontece por etapas, conduzindo o homem da disciplina à compreensão do amor. Mensagem do Espírito Roberto. Então é isso. Vamos encerrando o nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e que esteja aí próximo a vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um evangelho. Se você não fez as coisas que tem os trâmites aí do YouTube, faça agora, tá? Pessoal, nós já vem aí 3 anos sem falhar, né? Toda quarta-feira, no mesmo horário. Então, ajuda nós, tá? Vamos levar esse vídeo, esse canal, o mais longe possível e ajudar o maior número de pessoas, às vezes com um compartilhamento tão simples, que você aí clica aí, compartilhando na sua página do Facebook, do Instagram ou num grupo de WhatsApp, você pode estar fazendo uma ajuda tão grande para uma pessoa e aí você acha que uma simples compartilhamento não fará diferença. Então, faz as coisas do YouTube aí, compartilha, tá? Faz as coisas de sempre, tá bom? E, como há 3 anos, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. Até quarta-feira, às 9 horas da manhã. Estaremos aqui esperando por vocês, tá? Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.